Você que é estudante de pós-graduação, está com a escrita acadêmica travada porque, apesar de ter lido tantos textos, dominar o conteúdo, mas não consegue sair da página em branco ou mesmo não consegue dar sequência naquilo que já escreveu? Certamente é porque você está lendo sem estratégia, está lendo de forma incorreta. Então, a consequência disso é o bloqueio. Inclusive, você acredita que é até falta de capacidade ou de que você precisa dominar técnicas e regras da escrita acadêmica para destravar. Mas, na verdade, você precisa de estratégia de leitura para escrever com agilidade, com assertividade, ter um texto científico validado cientificamente, onde quer que você apresente ele. E agora eu vou te apresentar 4 tipos de leituras para você aplicar aí nessa sua jornada e sair desse caos acadêmico. E a primeira leitura trata-se da leitura exploratória. A gente dá o nome também de leitura mapeada, que é uma leitura que traz aspectos gerais do texto. Você identifica os aspectos gerais que estão contidos ali no título, no resumo, em que você identifica o tema central do texto. E através do resumo você pode identificar, além desse tema, o objetivo do texto, do que se trata, muitas vezes até aspectos metodológicos de uma forma geral. Então, esse tipo de leitura, ela é mais rápida para você selecionar textos que realmente valem a pena você investir numa leitura aprofundada, dedicar o seu tempo. Já o segundo tipo de leitura trata-se da seletiva. Já a leitura seletiva, ela é ideal quando você precisa abordar conceitos no seu referencial teórico. E, inclusive, quando você precisa identificar o tipo de conceito que você vai adotar a partir de uma linha de pesquisa, a partir de um foco teórico, de uma perspectiva teórico-epistemológica. Então, você realiza esse tipo de leitura seletiva para identificar conceitos nos textos que você lê. E isso dá uma especificidade, porque você pode avaliar, inclusive, se aquele conceito está de acordo com a sua pretensão na abordagem que você quer desenvolver, nas afirmações que você quer fazer no seu texto. Já a terceira estratégia de leitura trata-se da estratégia em que você vai fazer a análise, que é a estratégia de leitura analítica. Esse tipo de leitura vai além do conceito. E aí eu vou te explicar por que ela pode, inclusive, ser a mais adequada para você acelerar a sua escrita, principalmente do referencial de uma dissertação, de uma tese, quando você precisa desenvolver abordagens em que precisa ter uma visão interpretativa de forma fundamentada. Então, a leitura analítica vai te auxiliar. Por quê? Nesse tipo de leitura, você mapeia, além do conceito, os argumentos do autor, as estratégias, identifica qual foi o problema daquele estudo, o ponto de partida daquele autor naquele texto, os objetivos, você identifica os objetivos e, inclusive, o método adotado para alcançar cada objetivo naquele texto. Então, você percebe que é uma leitura mais aprofundada, mais cuidadosa, em que você extrai do texto todos os elementos importantes na hora de fundamentar a sua abordagem. E com isso você identifica o contexto em que o texto foi produzido, o autor, qual é a identidade da perspectiva teórica daquele autor, a corrente científica daquele autor, o ponto de partida dele no problema e, inclusive, a metodologia adotada para alcançar aquele objetivo. Então, isso facilita você dar um aprofundamento na sua abordagem. E a última estratégia de leitura trata-se da leitura comparativa, que é fazer a análise de um tema a partir de diferentes referências. Então, por isso que se faz uma comparação.
porque a partir da identificação analítica dos textos, do autor, o contexto, ponto de partida na questão problema, objetivos e principalmente a metodologia adotada para alcançar aqueles objetivos, você consegue identificar em que um estudo se aproxima de outro estudo, em que eles se afastam e o que tudo isso tem a ver com a sua pesquisa, com as pretensões que você definiu para defender, para afirmar no seu texto. Então, se você quer saber mais em como destravar sua escrita acadêmica e obter orientações estratégicas que vão acelerar a produção aí do seu referencial, que seja do projeto, da dissertação ou da tese, eu tenho uma aula que eu falo só sobre isso, de como destravar a escrita acadêmica e principalmente de leituras estratégicas. Então, vá lá e assista.